Boa noite, pessoal. Então hoje nós vamos tratar dessa live sobre esse fenômeno que está acontecendo no que diz respeito do QI. Antes de mais nada é preciso fazer alguns esclarecimentos sobre o que é o QI, o coeficiente de inteligência, um pouco das suas origens, né? E também um pouco das opiniões contrárias a essa técnica, né, para medir a inteligência. O coeficiente de inteligência ele é resultado exatamente dessa tendência que aparece na segunda metade do século XIX, tentando encontrar soluções biológicas para, digamos assim, os problemas do ser humano. É o que passou a ser chamado de determinismo biológico. Esse determinismo biológico ele é muito comentado na questão do crime e da loucura. Mas as pessoas esquecem que a educação também foi alvo desse determinismo biológico. Havia todo o interesse em se criar a ideia de que, por exemplo, no caso em questão aqui, a nossa inteligência seria também determinada por questões biológicas. E aí, quando chega aí no início do século XX, né, o Alfred Binet, ele vai começar a elaborar algumas ideias a respeito do que veio a ser chamado, que ele chamou de coeficiente de inteligência. A formatação final desse coeficiente de inteligência ela só vai ficar pronta lá por 1908. Né? Mas ele, com a ajuda de outras pessoas, outros pesquisadores, vão começar a trabalhar a possibilidade de se medir a inteligência humana através de números, transformar tudo em números. Né? A ideia fundamental do coeficiente de inteligência é estabelecer um grau de dificuldade em determinadas questões para que a pessoa ela vai começar a responder do mais elementar até o mais complexo de acordo com a idade dela, aonde se espera que ela possa desenvolver certos raciocínios mais complexos próprios daquela idade. E depois tudo isso é transformado em número e é feito um cálculo para se chegar ao coeficiente de inteligência. E isso começou a ser aplicado logo muito cedo em crianças na escola. E você começa a ter então, você começa das questões mais elementares, como eu disse, até um certo grau de complexidade de acordo com a idade média das crianças que você está analisando. Depois de um tempo, aí pela segunda metade do século XX, começaram a surgir muitas críticas a essa metodologia e a essa técnica de medir a inteligência das pessoas. Né? Bom, mas essa crítica ela começa muito embasada exatamente na chamada educação progressista, uma educação neomarxista, aonde vai valer tudo, tudo está certo, nada está errado, né? É muito influenciada pelo construtivismo. Mas nos anos 90 vai surgir uma vertente, digamos assim, criada pelo psicólogo americano o Howard Gardner, a chamada teoria das inteligências múltiplas,
que vai fazer uma crítica bem substancial ao coeficiente de inteligência. Minha opinião a respeito da teoria das inteligências múltiplas, eu tenho algumas reservas com ela, mas tem coisas boas também que a gente pode aproveitar na teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Eu não vou poder entrar nesse assunto aqui agora. O próprio nome está dizendo, né? Inteligências múltiplas. O Howard Gardner ele vai dizer que não é possível medir a inteligência tomando como parâmetros aquilo que está proposto no teste de inteligência, nas avaliações, nos QIs dos testes de inteligência. Mas ele tem ideias muito interessantes, principalmente aquelas que estão colocadas no livro dele, né? Mentes Criativas. Aquele livro é muito importante para pais, professores, pedagogos. Quebra muitos dos paradigmas do nosso tempo, não só com relação ao coeficiente de inteligência, mas também a uma série de outros paradigmas que foram criados no nosso tempo e que o Howard Gardner ele vai mostrar que estão contrários ao desenvolvimento da inteligência, seja qual for a concepção de inteligência que você possa ter. Inclusive, eu acho que nesse livro dele, As Mentes que Criam, ou Mentes Criativas, a coisa mais interessante que eu percebi naquele livro é que ele faz um relato biográfico de algumas pessoas que se destacaram em áreas diferentes. Na música, na arte, na literatura, na ciência, nas mais diversas áreas. E como eu disse, uma coisa muito interessante que ele mostra é que as pessoas que desenvolveram ideias que se tornaram destacadas, que se tornaram, digamos assim, passaram a ser reputadas como geniais, essas pessoas desenvolveram essas ideias no momento em que elas estavam tentando superar tremendas dificuldades. O que é que isso tem a ver com o nosso tempo? O nosso tempo tem uma educação completamente, uma doutrina educacional completamente contrária. Você tem que tirar as dificuldades do aluno. Como eu sempre digo, o professor ele tem que ser um facilitador. Então isso é completamente contrário à ideia desenvolvida pelo Howard Gardner. Né? Não que você tenha que criar dificuldades. Não é isso que ele está dizendo. Mas existem dificuldades próprias do aprendizado que não podem ser eliminadas simplesmente para facilitar as coisas para os alunos. Isso faz com que as pessoas não estimulem o seu cérebro a criar, a desenvolver novas ideias. Por isso que eu sempre digo que não há mais espaço para o aparecimento de gênios a partir desse nosso modelo de educação. Não há contexto para isso. Por diversos motivos. Muito bem. Aí, tomando esses dois parâmetros, a ideia do QI, como é que ele aparece, as críticas que essa técnica e essa metodologia vão sofrer, e também tomando aí como um parâmetro a teoria das inteligências múltiplas, nós já podemos conversar de forma mais nivelada. Muito bem. A primeira coisa que eu quero salientar aqui, que eu preciso salientar, é de que o professor Oswaldo Bastos, de forma alguma, ele é contra as tecnologias. Até porque nós estamos aqui conversando, conversando através do quê? Da tecnologia. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Então não é ser contra a tecnologia, mas a forma como ela vem sendo utilizada. Esse é o ponto central. Né? E é preciso levar em consideração que essa tecnologia ela não é uma coisa assim que simplesmente está no mercado para ser consumida como um produto qualquer. Né? Também por diversos motivos. Mas envolve uma rede de empresas, de organizações, de profissionais que tem todo o interesse em dizer que essa tecnologia é tudo de bom e que quanto mais essa tecnologia estiver presente na sua vida, você será mais feliz, você será um profissional do sucesso, enfim, são diversas promessas que são feitas, né? Se você não está devidamente tecnologizado, você está atrasado, você perdeu o trem da história, né? Então existe uma pressão muito grande para que a tecnologia se torne o centro da nossa vida. Né? Muito bem. Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante, também genérico, é o fato da relação entre pais e filhos, né? E família e escola. Né? Eu sempre usei uma expressão, quem me conhece sabe que eu sou bastante objetivo, né? Eu sempre usei a expressão que, e por experiência, que como eu já disse, eu comecei minha carreira de professor ensinando para crianças e adolescentes, os pais, particularmente aqui no Brasil, eles foram pouco a pouco tornando a escola literalmente depósito de crianças e adolescentes. Né? Mas isso tem um contexto. Né? Tem um contexto de toda essa revolução cultural que foi acontecendo no Brasil, muito sutilmente, porém de forma muito eficiente, né? Em que você vai abalando as estruturas da chamada família tradicional, né? Você vai trazendo novos valores para dentro desta família tradicional, valores esses que estão espalhados, já faziam parte de um contexto maior. Né? E é como eu digo, nós chegamos na era do sim. Na era do sim. Nós não podemos dizer não. Mas isso não começou agora. Né? O cenário atual ele é mais agressivo e por isso mais explícito. Mas isso não começou agora. Né? Se o casamento ele passa a ser um mero contrato, ele deixa de ser um sacramento e passa a ser um contrato com tempo de validade, é claro que isso iria afetar a relação dos pais com os filhos e da família com a escola. Hã? Porque, de um modo geral, se nós estamos no momento em que tudo tem que ser sim, nós estamos no momento em que você não pode ou ter um não, né? Esse casamento e esse cuidado com os filhos deixou de fazer parte de um sacramento onde a família, particularmente os pais, estão voltados para o exercício de uma penitência e tudo passa a ser sinônimo de prazer. Hã? Então, se eu tenho que ter prazer com tudo, eu não posso me irritar, me frustrar, me estressar com a criação dos meus filhos. Tudo tem que ser prazer.
O ser humano foi perdendo pouco a pouco a capacidade de lidar com a frustração, que é algo próprio da existência. Né? Então, é muito simples. A primeira medida a ser tomada foi o quê? Colocar os filhos na frente da televisão. Né? Colocar os filhos na frente da televisão foi uma maneira muito interessante de se fazer com que esses filhos passassem a incomodar menos os pais. Hã? Muito bem. O passo seguinte foi o videogame. Hã? O videogame foi o passo seguinte. O terceiro momento está agora. O terceiro momento agora é entregar aos filhos um celular ou um tablet. As pessoas parece que não perceberam que a televisão foi substituída pelo celular. Então, se antes você vivia distraído com a televisão e também doutrinado com a televisão, agora a distração é pelo celular. Se antes você estava envolvido em falsas polêmicas através da televisão, e no Brasil particularmente a novela, às vezes um ou outro assunto político publicado no telejornal, agora você está distraído com as infinitas informações que são divulgados através de um microcomputador que você tem no bolso. Hã? Muito bem. Só que aí tem uma questão muito importante. Né? Já há algum tempo se mostra que os estudos mostram o prejuízo, os danos causados pela exposição excessiva à televisão. Hã? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas existem estudos no Brasil que mostram que há uma relação direta entre a televisão e a natalidade. Hã? Regiões com mais televisão tinham índices menores de natalidade do que regiões que não tinham a televisão. E isso é muito importante de se observar. Né? Porque mostra como a televisão, e particularmente eu estou dando aqui o exemplo das novelas, elas foram feitas para doutrinar. As novelas brasileiras foram a primeira experiência com o uso de tecnologia, experiências essas, resultados dos estudos feitos, principalmente no Instituto Tavistock, de como modificar o comportamento das pessoas e como direcionar as pessoas para uma determinada conduta que era requerida, necessária. A tal sociedade de massas, como se fala. Né? A novela ela surge, a novela televisionada, ela surge no Brasil, não é por acaso. Foi o primeiro país onde essa modalidade de evento televisivo foi elaborada e testada. E deu certo. Né? Eu estou querendo salientar com isso também algo muito importante, que é algo que vem me preocupando. Né?
quando eu vejo análises nas redes sociais, Facebook, e aparecem aqueles salvacionistas do YouTube, né? Colocando a questão dos problemas da educação na conta das crianças e dos adolescentes. Isso é um equívoco de análise extremamente grave, porque leva parte de pressupostos falsos e leva a conclusões equivocadas. É preciso que os adultos de hoje tenham a maturidade, né, para reconhecer que existe uma geração sequelada que está levando sequelas e até sequelas mais graves para as novas gerações. Enquanto os adultos ficarem se colocando num pedestal de grande sabedoria e procurando encontrar erros, inclusive apontando apenas para a escola, nada vai mudar. Ou os pais admitem, né, que as últimas gerações que se transformaram em pessoas adultas precisam rever as suas posturas, os seus valores, as suas concepções, inclusive, de como educar seus filhos, rever a sua concepção de responsabilidade sobre os seus filhos, ou então nada vai mudar. Nós estamos na era do tudo fácil, né? E aí você vê pessoal nas redes sociais, no Facebook, promovendo cursos para você ficar milionário. Eu desconheço essa fórmula. Né? A educação, ela não tem fórmulas mágicas. Principalmente quando é para corrigir a aplicação de fórmulas diabólicas que foram aplicadas durante todo esse tempo. Né? Então, o que é que nós temos? Nós temos uma família que já tem muito pouco dos chamados valores tradicionais, muito pouco, seja sincero, né? Isso vai se refletir na relação entre pais e filhos e, por sua vez, na relação entre a família e a escola. Porque se você não quer, de fato, educar seus filhos, e eu já expliquei isso em lives anteriores, trato muito sobre isso no meu curso que eu acabei de lançar no meu site, né? Você vai esperar o quê? Que a escola faça o quê? A escola vai acolher seu filho. Isso é uma palavra hoje mágica, né? Tanto o nível superior quanto os níveis escolares, o pessoal usa muito essa palavrinha mágica. Vamos acolher o aluno. Acolher como? Acolher significa o quê? Acolher significa, antes de tudo, manter ele preso ali de alguma forma que ele continue pagando as mensalidades. Esse é o primeiro objetivo do tal acolhimento, seja qual for o nível da educação. E para isso a gente vai fazendo todas as vontades do aluninho. Ele não pode se zangar, ele não pode ter dificuldades, porque ele tem que ficar satisfeito, porque a concorrência está grande, tem escola, faculdade, universidade, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina, então vamos acolhê-lo. É isso que significa acolher hoje na educação, e particularmente na educação brasileira. E para isso vai se oferecendo serviços
que todas as escolas, faculdades, universidades tendem a oferecer, e a diferença vai estar apenas em quem promove mais promessas de sucesso. E aí vamos começar a entrar mais detalhadamente na questão da tecnologia e a educação, né? E responder a pergunta dessa live de hoje. Por que o QI vem sendo reduzido, vem diminuindo de geração para geração, nas últimas gerações? Então você tem o neurocientista Michel Desmourgue, em que ele escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. O que é que o Desmourgue vai dizer nessa fábrica de cretinos digitais? Quando ele chama atenção para a forma como os adultos, professores, pais, pedagogos, têm incentivado as crianças a se relacionarem com a tecnologia, ele não está dizendo que o problema está nas crianças e adolescentes. O problema está nos adultos. As crianças e adolescentes, diríamos assim, são vítimas de uma mistura de negligência com euforia tecnológica. E é interessante essa questão dele ser um neurocientista, porque eu tenho já alguns anos, venho estudando essa relação entre o que é que nos oferece o conhecimento da neurologia acerca do aprendizado. Já são alguns anos estudando, pesquisando sobre isso, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu fiz algumas leituras sobre a pornografia, onde autores mostravam pacificamente que a pornografia ela gera uma dependência química tal qual qualquer outra substância psicoativa. E por que a pornografia ela cria uma dependência? A pessoa se torna dependente de ver a pornografia. Porque, segundo as explicações dos neurocientistas, o nosso cérebro, quando ele vai sendo forçado ou estimulado a pensar de uma forma, a ver algo de uma forma, quando ele vai sendo forçado a um determinado padrão de entendimento, digamos assim, de comportamento, vão se criando redes neuronais, né, que vão se tornando cada vez mais consolidadas. E essas redes, esses neurônios, eles vão gerando determinados neurohormônios que causam sensações prazerosas. E uma vez que esses neurônios não recebem esse estímulo, por isso a pessoa necessita voltar a ver pornografia, os neurônios, o cérebro sente falta desses neurohormônios produzidos por esses estímulos, tal qual qualquer outra substância psicoativa. Então por que eu estou dizendo isso? Porque no avançar dos meus estudos sobre a relação entre neurologia e educação, essa ideia se confirma em diversos outros aspectos. Então, a geração que é dada muito ao uso da tecnologia, ela vai também gerando composições neuronais
ativando mais determinadas áreas do cérebro, desativando outras áreas do cérebro. Ou seja, como o nosso cérebro ele é um órgão que tem um alto grau de plasticidade, né? Ele tem um alto grau de moldagem, digamos assim, né? De adaptação, isso pode ser utilizado para o bem, mas pode ser utilizado para o mal. Isso pode nos trazer benefícios tremendos, mas também pode nos trazer sérios prejuízos. Daí porque a preocupação de tantos autores sérios, né, em estar alertando para o uso da tecnologia, o uso exacerbado da tecnologia na educação, no ensino, na escola e dentro de casa, na família, a tal família. Ao menos o que ainda resta dela. É aí que está o problema. E aí eu trouxe aqui alguns aspectos, né, colocados pelo próprio autor, né, aonde ele diz o seguinte, ele chama atenção para o seguinte, que hoje quando você faz esses alertas sobre a tecnologia, aí aparece aquele mundo de gente para dizer, não, isso é porque você está com medo das novas tecnologias. O ser humano sempre teve um certo receio quando picos de evolução tecnológica apareceram, ele sempre teve medo, teve uma certa resistência a isso. Aí ele vai dizer, não, não é isso. A tecnologia ela está no nosso meio e ponto final. Então não se trata de um medo da tecnologia, de um receio da tecnologia, mas se trata sim de como essa tecnologia vem sendo aplicada às nossas vidas, e particularmente na educação doméstica e no ensino da escola. E isso, apesar de ser abafado pela chamada mídia, grande mídia, você não vê esses debates das redes sociais, você não vê, né? Mas isso está causando sérios prejuízos em adultos e em crianças e adolescentes. E foi daí que começou a se pesquisar, porque o pessoal trabalha bem, viu, gente? O pessoal não é... As coisas não são feitas, as coisas aparecem assim, né? Mas não são feitas de qualquer sorte, não. Então você tem lá o pessoal, a turminha que está sempre estudando sobre os testes do coeficiente de inteligência. Do mesmo jeito que você tem a turminha também que está sempre estudando sobre o exame do PISA. Então o pessoal percebeu o seguinte, que o coeficiente de inteligência das novas gerações, né, dos mais jovens, estava declinando. Isso não aconteceu da noite para o dia. Já vinha declinando quando comparado a gerações anteriores. Muito bem. A geração que hoje é adulta, com 50 anos de idade, 60 anos de idade, vinha declinando. E aí esses testes evoluíram, né? Então, mas o QI que foi feito lá, na minha geração, o teste de QI que foi feito lá não foi o mesmo da minha geração para a geração de hoje. Isso. Mas aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer, digamos assim, adaptações. Foi uma tentativa de verificação. Uma outra tentativa de verificação foi pegar os testes que foram feitos pela minha geração quando era criança e adolescente,
esses mesmos testes feitos agora pelas crianças e adolescentes dessas novas gerações. Né? Então eles puderam medir com certo grau de precisão que havia um declínio. As crianças e adolescentes de hoje não respondiam e não correspondiam aos níveis do teste de QI da minha geração, por exemplo, quando criança e adolescente. Então eles puderam fazer essa avaliação. É isso que eu digo para vocês, a coisa não é feita assim ao sabor de especulações levianas. Né? Assim como também tem a turminha, como eu disse, que está sempre avaliando o exame do PISA e vendo como é que pode aperfeiçoar e como é que estão as coisas. Né? E aí o autor ele vai fazer algumas afirmações, eu selecionei algumas poucas afirmações aqui, onde ele diz: o QI é medido por um teste padrão. No entanto, não é um teste estático, sendo frequentemente revisado. Meus pais não faziam o mesmo teste que eu, por exemplo, mas o grupo de pessoas pode ser submetido a uma versão antiga desse teste. E aí ele vai fazer também toda uma crítica a essa chamada gamificação do ensino. Eu já vim acompanhando isso, né? Não, você vai gamificar o ensino, as crianças vão aprender através de jogos eletrônicos. As crianças podem aprender através de jogos, mas não necessariamente jogos eletrônicos. As crianças podem aprender, por exemplo, e aprendem e sempre aprenderam. Tente fazer um jovem desse hoje que está expert em jogos eletrônicos e peça a ele para montar um quebra-cabeça de 100 peças. O que os estudos têm mostrado é o seguinte: o jovem que desenvolve determinadas capacidades através de jogos, através da gamificação da educação, do ensino, ele não apresenta nenhuma alteração positiva para aqueles que não têm este mesmo hábito. O que os estudos têm mostrado é que os jovens que desenvolvem determinadas capacidades através da gamificação, através dos jogos eletrônicos, dos apps, do celular, computador, esses jovens desenvolvem determinadas habilidades que só apresentam diferenças dentro do âmbito dos próprios jogos. Não altera essas habilidades desenvolvidas dentro desses jogos, não altera o desempenho deles em outras atividades sem os jogos. E uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante que eu tenho falado muito, né? O fato de as pessoas terem tirado, os pedagogos, professores, os próprios pais também participaram desse estímulo, né? De terem tirado o hábito da leitura. Né? Isso tem muita influência da chamada pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Mas veja, influência, um ponto de partida. O fator determinante é o exemplo do pai e a mãe em casa. Né? Se você acha que comprar livros é gastar dinheiro, como é que você quer que o seu filho e a sua filha tenham apreciação pela leitura? Você tem todas as peças de decoração na sua casa. Sua sala ela é belíssima. Possui até determinadas peças decorativas, não só de bom gosto, mas também de certo valor.
Hã? Mas se eu entrasse na sua casa, ou você mesmo pode fazer essa reflexão, se eu entrasse na sua casa, eu poderia lhe perguntar, só fazer uma simples pergunta: aonde estão os livros? Hã? Antes, algum tempo atrás, os livros serviam até de peça decorativa, para você às vezes até passar a aparência para o visitante de que você gostava de ler. Hoje em dia nem mais isso. Nem peça decorativa serve mais. Então, observe o meio ambiente da sua casa. O meio ambiente da sua casa e os hábitos dos pais são hábitos e meio ambiente que estimulam as crianças a despertar para a leitura. E quando você tira a leitura, isso afeta diversas dimensões do cérebro, do nosso comportamento, da nossa forma de ver o mundo. Por quê? Porque a leitura, ela trabalha, ela mexe, digamos assim, com diversas partes do nosso cérebro e diversas dimensões do nosso cérebro, como a cognição, a inteligência, a linguagem. Então, quando você tira a leitura, você está dando um prejuízo ao seu cérebro e ao cérebro dos seus filhos. Porque as pessoas esqueceram que o nosso cérebro ele é uma obra-prima criada por Deus e pela natureza criada por Deus. E o nosso cérebro ele clama, ele requer complexidade. O nosso cérebro gosta de coisas, de assuntos, de questões complexas. Ele gosta. Quando você deixa de oferecer ao seu cérebro complexidades, ao contrário do que diz a educação de hoje, para você facilitar as coisas e acolher o aluno, quando o nosso cérebro tira complexidades, quando você tira complexidades do nosso cérebro, o nosso cérebro ele recua. Aí cada vez mais você vai fazendo com que determinadas regiões do nosso cérebro e dimensões, que é como eu chamo a inteligência, a cognição, o raciocínio lógico, né? Isso vai decaindo, isso vai declinando naturalmente. E você nem percebe. Você não percebe. Por que você não percebe? Porque como a sua interação é com esse mundo do superficial, do efêmero, como eu falei na live passada, do passageiro, um mundo onde tudo tem prazo de validade, até a informação, que é diferente de conhecimento, como eu disse na live passada. Então você não percebe que você está emburrecendo. Eu vou ser bem objetivo. Você não percebe que você está emburrecendo. Você não percebe nem que você está ficando cada vez mais ignorante, ignorantizado, culturalmente ignorantizado. Por quê? Porque se para você estar informado é ter conhecimento, então basta você olhar o seu Facebook, um jornalão, qualquer outra rede social, ficar informado e para você vai estar bem. E você passa isso para a criança e o adolescente. Experimente hoje ler um diálogo de Platão. Eu recomendo sempre isso. O seu teste que você vai fazer é isso. Tente ler qualquer diálogo de Platão. Qualquer um. Tente exercitar, ler um diálogo de Platão. É uma literatura, só um exemplo, é uma literatura onde você vai trabalhar concentração, raciocínio lógico, linguagem. Então, quer dizer, você trabalha tudo que há de mais precioso no nosso cérebro.
Mas nós estamos na época, na era, onde tudo é curto, né? Tudo tem que ser rápido. A live tem que ser rápida. Essa live já vai fazer 1 hora. É muito longa. Quando eu baixo essa live e boto no meu canal do seminário no YouTube, o cara assiste 15 minutos só. O YouTube, no meu estúdio, como qualquer outro canal do YouTube, ele dá as métricas. O cara tem 1 hora de aula de graça, mas ele só assiste no máximo 15 minutos. Poucos assistem 40 minutos. Sabe por quê? Porque o seu cérebro não está mais treinado para... Como houve uma falha aqui na transmissão, eu vou repetir para, se tiver tido algum problema aí, né? O seu cérebro não está mais treinado para você desenvolver raciocínios complexos. O seu cérebro não está mais treinado para você permanecer concentrado em raciocínios complexos por um longo período. Você adaptou o seu cérebro a informações rápidas, superficiais e passageiras. O resultado é isso. Faça o teste e depois me diga se você quiser no privado. Eu posso te dar algumas orientações. Faça o teste. Pegue um filho seu, um neto seu, de 15, 16 anos, e coloque para ler um diálogo de Platão. Né? E veja bem qual vai ser a reação dele. Né? Então é como o autor diz, nós não podemos dizer que somente a tecnologia está afetando o declínio do QI das pessoas. Porque ele fala poluição, alimentação cada vez mais tóxica, né? Alimentação com metais pesados, medicações com metais pesados, tudo isso afeta o funcionamento do cérebro. Né? Mas ele afirma que apesar de essa não ser a única causa, mas é uma causa muito relevante, muito importante para explicar a redução do QI nas novas gerações. Como essa tecnologia está sendo utilizada. Né? E é curioso, se você for pesquisar sobre isso, até no Google, né? É curioso que você pega aí Taiwan. Né? Os índices de Taiwan no PISA, quando não é o melhor, está entre os melhores. Mas por que será que Taiwan tem índices tão elevados no PISA? E olha que eu tenho também grande reserva com esse PISA e grande reserva com essa educação voltada para o mercado. Ela é tão ignorantizadora quanto a educação do ativismo político. Eu já falei isso, trabalho isso profundamente no meu curso, Educação e Revolução, de Paulo Freire. Aliás, eu queria até agradecer aqui ao pessoal que está comprando o curso, que está gostando, que está, isso me incentiva. Eu estou já lançando outros novos cursos. E eu queria agradecer ao pessoal, pessoas até de outros estados. Eu queria agradecer, o pessoal tem me dado um retorno bom, e isso, independente de dinheiro, de qualquer coisa, é muito prazeroso, porque me incentiva a produzir mais e continuar o meu trabalho com quase 30 anos na educação. Né? Muito obrigado. Mas voltando à questão, né? Então, você... a forma como você utiliza a educação, desculpe, a tecnologia, né? A forma como você vai aplicar essa tecnologia à educação. E olha que, como eu estava dizendo, o PISA, eu não tenho nenhuma veneração pelo PISA. Mas eu vou te contar um segredinho aqui. Em Taiwan, é proibido por lei os pais permitirem qualquer contato de criança com tecnologias
essas tecnologias digitais, né? Até os 2 anos de idade. É proibido por lei. Assim também como a lei estipula como os pais vão permitir o contato de crianças e adolescentes dos 3 anos aos 18 anos com essas novas tecnologias. Os pais não podem permitir que uma criança ou adolescente, a partir dos 3 anos até os 18 anos, tenha mais do que meia hora de uso contínuo de tecnologia por dia. Aí, não por acaso, você vê o quê? Será que é coincidência? Taiwan está sempre ou no primeiro ou entre os primeiros lugares de desempenho do PISA, e que não é grande coisa, gente. A raiz do PISA e a raiz do coeficiente de inteligência são as mesmas. São as mesmas. As raízes, o que levou ao aparecimento do coeficiente de inteligência e a sua evolução são as mesmas razões, motivações e interesses que levou ao aparecimento do PISA. Certo? Inclusive são técnicas muito parecidas em determinados aspectos. Isso hoje é uma heresia. Estou falando aqui uma heresia. Mas estou falando, eu falo, não tem problema. Entende? Então não tenho nenhuma admiração pelo PISA. Mas olha a diferença. Por que um país consegue ter um desempenho altíssimo em determinado exame, se destacando dos demais? Fica aqui esse recadinho dessa live de hoje para vocês, para a gente poder refletir sobre essas questões. Eu peço a você que, muito obrigado por você que participou da live. Eu peço a você que se gostou, você divulgue essa live, Outros pais, outros professores, outras pessoas podem estar precisando desses alertas e dessas busca por novas diretrizes. Em breve eu estarei lançando novos cursos no meu site, o www.cursos.profosvaldobaixo.com, e espero você no próximo sábado com novos temas polêmicos sobre educação. Uma boa noite para você, que Deus proteja você e a sua família grandemente, e viva Cristo Rei.